Olá, boa tarde. Está começando mais uma live aqui do Papo com Cris e a gente tem já há vários dias trazido profissionais, personalidades para repercutir um pouco a questão da pandemia, a questão da quarentena, como isso está impactando a vida de todos nós, nossa vida doméstica, nossa vida corporativa. Cris, seja bem-vinda. Suzy, obrigada pela companhia. Fica com a gente aqui, que hoje tem Elaine Curiacos. A gente vai falar dos múltiplos papéis da mulher nessa quarentena. Vocês estão sentindo que os papéis aumentaram, né? Parece até que a gente acumulou mais funções ainda nessa quarentena. A nossa convidada está chegando, Elaine Curiacos, palestrante, mentora, minha amiga querida, profissional competentíssima, está entrando com a gente para essa live hoje. Tomara que hoje a gente consiga fazer. A semana passada a Elaine esteve comigo e a internet está saturadíssima, né? Com muitas lives, com muita... Boa tarde. Você tá ficando craque em live, hein? Que hoje que eu vi que você fez até às 11 horas. Você viu, estreiei, gostei da coisa. Não é? Eu falei que vicia. Não, é o jeito que a gente tem de se comunicar, né? Nós que somos comunicadoras estamos sofrendo. Eu sou comunicadora e sinestésica, né? Adoro abraçar, tocar. Eu tenho uma falta tremenda de contato, né? Que é tão importante pra gente, né? E a É live verdade. chegar um pouco mais perto. É Legal. verdade. Leilane, eu já tô. Ontem eu estava comentando aqui, a hora que eu entrei, né? Eu continuei fazendo as lives. No Uhum. começo da semana, que por 3 dias eu não tive assim, problemas com o som. E ontem eu já tive um probleminha com a Mônica, eu entrava e saía, sem sair da live, eu apenas tirava da sala e voltava, né? Ah, Então, para ver se a gente tiver problema, a gente vai fazer a mesma coisa, vamos tocar isso. sem medo de ser feliz, tá bom? Eu estou contando aqui para a nossa audiência que está chegando, a sala está começando Ai, a receber as nossas convidadas, né? Eu fiquei sabendo agora, Helene, só queria dar uns informezinhos antes da gente começar, tem o pessoal, até o Instagram chamando, que a prefeitura já anunciou que vai entregar kits de alimentação com 10 quilos de alimentos para mais de 36 mil crianças do ensino fundamental e do ensino infantil. Eu estava muito apreensiva com a situação, né, dessas famílias que estão em situação vulnerável aí. Então, do dia 6 ao dia 16 de abril, eles vão receber aí pelo menos alimentos básicos para poder sobreviver, graças a Deus. Mais de 36.600 famílias vão receber, né? A gente está com 15 casos positivos de coronavírus. A última confirmação que eu recebi era de 15, portanto, está começando a escalada, né, do aumento de casos. E eu continuo insistindo para que as pessoas permaneçam, né, em casa. Eu já soltei meu segundo vídeo da campanha Fique em Casa, que o Papo com Cris abraçou, com amigos aí de outras partes do mundo que estão falando, né, da importância de ficar em casa e como é que está um país em que eles vivem a situação. Então é isso, amigo. Olha, nosso pessoal já está chegando. Queria te dar as boas-vindas e vamos falar hoje, eu estava comentando aqui. Hoje eu fiz faxina na cozinha. Você está na faxina também? Você fez ah, ontem? menina, que loucura. Eu não tenho tanta cozinha na minha vida. Meu Deus, a gente só fica cozinhando, comendo, lavando louça. E aí, É, na verdade, não só isso, né? Eu acho que eu nunca trabalhei tanto também, porque eu estou fazendo tanto vídeo, estudando, lendo, fazendo curso online, então eu não estou parada, não. Estou trabalhando bastante, só que é de um outro jeito, né? É um trabalho que a gente já fazia, só que a gente incluía na nossa rotina aí. E aí agora inverteu, a gente não está tendo aquela rotina de antes, então isso aumentou bastante. Mas assim, para fazer as lives, para você fazer vídeo, para você estar aqui, né, dando a cara para bater e procurando ajudar as pessoas, que é esse o nosso objetivo, né? Acho que nesse momento o que a gente quer? A gente faz essas lives e vídeos tudo para ajudar. A gente quer que as pessoas fiquem equilibradas, né? Então, para tudo isso, a gente também tem que estudar. Então, estou fazendo bastante curso e tudo, mas estou arrumando muita cozinha. Muita coisa.
Coisas assim que O que é bacana. normalmente Ter esse olhar para casa, né? Quer dizer, a gente às vezes não tem muito tempo para olhar, né? Ou, às vezes aquele cantinho que tá lá, tem umas caixinhas. Outro eu estava mexendo em umas caixinhas no meu quarto. E, nossa, o que eu preciso descartar? Então a gente vai tirando e vai tirando o peso, né? Ou as coisas que estão no caminho. Você não tem essa sensação? Exatamente. Inclusive, eu fiz um vídeo hoje com a Trisize, que a Trisize é uma loja de moda feminina, e elas estão fazendo uma campanha bem legal para desapego, né? Para as pessoas desapegarem. E a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Cada roupa, cada sapato, cada bolsa, cada coisa que você tira do armário e doa, né? Primeiro você sabe que está fazendo bem para alguém que está precisando, que elas vão fazer uma super campanha, um bazar depois, né? E eu achei bastante interessante, porque é um desapego material, mas que ele tem muito a ver com o momento que nós estamos. Então, assim, nós estamos em casa, desacelerados, e também num desapego total, porque assim, a gente tem que conviver com o marido que não estava muito bem, tem que perdoar. Às vezes eu estou tendo que conviver com aquele filho adolescente difícil, que a gente não conversa, dá muito trabalho. Às vezes eu tenho que viver com aquela mãe que a gente não se dá bem, que eu cuido dela, mas a nossa relação é difícil. Enfim, né? Nós estamos tendo que agora enfrentar aquilo que a gente estava protelando durante aí um bom tempo. E agora é hora de encarar. Então, acho que isso tem a ver também com arrumar gaveta. Na medida que eu também consigo arrumar as minhas emoções, me libertar de coisas que me incomodam, de emoções que eu não preciso mais, né? Para que ficar guardando tanta mágoa? Para que ficar aí tão preso no passado? Às vezes essa relação está muito presa no passado, de uma coisa que já aconteceu faz tempo. Então, vamos libertar todas essas coisas e aí, junto com isso, esvaziar as gavetas, né? Que vai ser maravilhoso, porque dá uma sensação incrível, né? Acho que quando a gente olha aquela gaveta toda arrumada, aquele saco de roupa para doar, parece que você tem uma sensação de leveza, né? Eu sinto isso, sensação de leveza. Eu também. Eu também gosto. E mesmo, até mesmo a questão da higiene da casa, né, Elaine? Assim, a gente tem uma certa dificuldade. Eu tenho uma pessoa que me ajuda, né? Vez ou outra ela vem aqui. A parte mais pesada na mão dele. Mas quando você passa ter esse contato mais próximo com a limpeza da sua casa, mesmo você fazendo, parece que, eu não sei, tem um efeito realmente, Mágico. um efeito mágico, eu acho que ajuda a gente, Eu acho que a gente toma posse do que é da gente, que a gente vai descuidar, né? Porque assim, aquela sujeirinha, aquela gaveta, aquela coisa, você acabava não olhando muito, ia passando. Eu fiz uma limpeza na minha despensa, falei, nossa, tanta coisa ali que não precisava ficar ali. Então você vai vendo coisas que você pode eliminar, mas não tinha tempo para isso. Então, você toma mais posse da sua casa, como a gente também está tendo a possibilidade de tomar mais posse de quem a gente é. Né? Acho que o momento é bem propício para isso. Desacelerar para poder se olhar, para poder ir lá para dentro e ver quem você é. pode ser assustador em alguns momentos, pode ser reconfortante em outros, mas é inevitável, né? É Evitável. inevitável. Esse encontro consigo mesmo, né? Eu acho que mesmo que seja assustador, sempre vai ser melhor, né? Por mais difícil que seja você olhar para dentro, você vai sofrer muito mais se nunca olhar. Porque a coisa só vai crescendo lá dentro sem controle. Quando você olha, se assume, é o que a gente está falando da casa, né? Eu vou largando para diarista, vou largando, então de repente eu assumi a casa, eu tomei posse de algumas coisas que eu precisava fazer e não fazia. E a mesma coisa no interior, é tomar posse de quem você é de verdade. E quando você consegue olhar lá para dentro, passar pelo lobo mal, passar pelos perrengues todos, pelas coisas ruins, você chega nas coisas boas. E aí sim, você encontra quem você é de verdade. E quando você encontra quem você é de verdade, você tem uma força, né, que ajuda você, impulsiona você a ir para frente. Eu acho que é o que nós precisamos agora. Nós estamos dentro de um barco, precisando muito, eu falei hoje na live de manhã, precisando muito alinhar as velas. E quando a gente alinhar as velas, a gente vai conseguir ter força para seguir com uma velocidade maior e ir mais longe. Só que ao alinhar as velas, muitos vão pular fora do barco, né? E muitos vão ficar. E quem realmente ficar vai estar muito mais forte depois. Então é muito importante a gente alinhar bem as velas do nosso
barco interior aí, né? É super Você importante. sabe, uma coisa que eu queria abordar com você, a gente tá, né, nosso tema da nossa conversa é a mulher e seus múltiplos papéis nessa quarentena, porque a gente já normalmente já tem muitos papéis né, no dia a dia, no momento normal, vamos chamar assim, da vida, né? Trabalha fora, cuida da casa, relação com clientes, com fornecedores, enfim. E a gente descobre outras coisas e esse papel. E eu sinto um pouco, Elaine, eu não sei em que medida isso pode ser um peso e como a gente pode trabalhar isso. Eu sinto que nunca a mulher que tem uma família, né, que ela nunca foi tão eixo, ela nunca precisou ser tão eixo, ser tão aquela figura estruturante mesmo do núcleo familiar, né? Seja a família que for, né? Com a formação que ela tiver. Eu sinto muito isso, essa sensação de uma responsabilidade maior de manter a harmonia, não é isso. E isso às vezes pode pesar, às vezes pode ser. Eu não consigo me entender muito nessa situação, sabe? Estou tentando É, ainda me entender. mas você sabe que eu acho que a mulher sempre é essa força na família, né? Ela querendo ou não, ela tendo consciência ou não, ela sempre é. Tanto que quando a mulher sai da família porque morre ou alguma coisa assim, sempre a família fica bem desestruturada, né? Então a mulher é esse eixo. Agora eu acho que nesse momento a gente também, apesar de estar também muito perdida, porque acho que todos nós estamos perdidos, a gente nunca viveu esse momento, então nós estamos assim tendo que lidar primeiro com essa perda de controle. A gente tem a ilusão na vida que a gente controla a vida, né? E aí, de repente, a gente nunca teve, acho que uma situação, eu pelo menos não me lembro, né? Na minha idade, eu não me lembro de ter tido uma situação onde a gente tenha ficado tão sem controle como agora, porque não é um controle em Piracicaba, não é um controle em São Paulo, no Brasil, é uma falta de controle no mundo. Então, eu acho que é uma dimensão muito maior do que a gente talvez já tenha vivido. Então, assim, você tem que dar conta das crianças pequenas, quem tem criança pequena, que é muito difícil ficar em casa. Você tem que dar conta se as crianças estão fazendo aula, porque esse negócio de fazer vídeo aula é um horror. Porque a criança quer dormir, ela está em casa, ela está sentindo que aquele ambiente é de dormir, não é de aula. E aí ela tem que acordar cedo para fazer aula. E aí a mãe tem que ficar também de olho nisso, porque se não ficar de olho a criança não faz. É diferente de estar na escola, na sala de aula, professor, né? Então, assim, a partir do momento que você fala estou em casa, dá aquela impressão assim, bota bermuda, chinela havaiana e fica à vontade. Não tem hora para acordar, não tem hora para dormir. A gente eu tô conversando com mães surtadas, né? Que elas estão assim, eu não sei mais o que fazer. Eles não querem estudar, estão fazendo tudo nas coxas muitas vezes, não quer fazer a lição e não quer acordar, na verdade, é um parto para acordar as crianças para fazer a aula. E aí tem aqueles adolescentes que querem ficar até às 5 da manhã no WhatsApp, né? Querem ficar ali, depois não quer acordar, daí vai dormir até 1 hora da tarde. Então, assim, aquela confusão que a mãe também tem que estar observando, como que está esse ritmo, essa rotina. Então, assim, não tem que ser, eu acho que rígido demais, mas também não pode deixar tão à vontade, porque vai se perder a rotina. E aí, quando volta, já volta de repente, tem que voltar para aula, voltar para tudo, vai ser difícil pegar no tranco depois, né? Então, acho que manter uma rotina nesse momento é muito importante, porque é uma situação atípica. A gente não está de férias, ao mesmo tempo não está trabalhando nem indo para a escola, nós não estamos em lugar nenhum, na verdade, a gente nem sabe direito o que está acontecendo, né? A gente está no limbo, né? Não é no limbo? Não se sente no purgatório. É, exatamente. Então, assim, se você esperar muitas vezes que o marido vá ficar de olho nas crianças da escola, vai ficar de olho no papel higiênico que vai faltar, nem sempre o marido é esse parceiro. Então, assim, cada um tem um parceiro, não vamos assim generalizar, né? Então, se a gente tem a sorte de ter um parceiro bom que ajuda, maravilha, mas a maioria a gente sabe que não é assim. Então, as mulheres também vão surtando porque acaba ficando muita coisa para ela. Então, tem que dar conta do filho, tem que dar conta da comida, tem que dar conta das coisas que estão faltando em casa. É muito mais tempo em casa, suja tudo muito mais, né? E aí a criançada vai para a cozinha, quer fazer um brigadeiro, faz sujeira e não limpa direito. E
E aí, eu acho que a mulher está bem sobrecarregada. Agora, eu estava vendo hoje uma reportagem de um outro lado da moeda, daquela mulher que é abusada em casa pelo marido, né? O agressor está dentro de casa. Então, como ficar com o agressor dentro de casa? Então, se a gente pensar um pouquinho na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente às vezes pode não estar atenta a isso, mas imagine uma mulher que tem um agressor dentro de casa, que ele só vem para dormir praticamente, e agora ele está ficando o dia inteiro lá. Eu estava escutando uma reportagem de uma mulher que ela disse assim, que o marido falou que se alguma criança pegar o coronavírus, ele mata ela, porque ela que é responsável para não deixar a criança pegar o corona. Então, assim, imagine a neurose dessa mulher, né, que fica, na verdade, assim, tendo que desinfetar tudo, tendo que fazer tudo, tendo que deixar... E aquela tensão de não deixar isso acontecer, e fora a agressão física que normalmente existe. Então, a gente pensa que isso é lá no outro mundo, né? Que é muito. Mas isso é bem perto da gente, tem muita mulher que é violentada e que eu acho que está sendo bastante triste para elas ficarem agora, né? Nessa situação, porque os maridos também não estão muitas vezes trabalhando, e aí também não pode ir no bar beber, porque o bar também está ou fechado, não pode ficar lá. Né? Então, assim, é toda aquela situação complicada. Então, a mulher, na verdade, realmente está passando por um momento de grande transformação. Agora, Cris, eu sou muito otimista. Você sabe como eu sou. E eu sempre acho, né? Eu estava lendo hoje em Pedro, capítulo 5, versículo 5 também, que fala lá, Deus está dizendo, confie em mim que eu cuido de você. Então, eu sempre acho que nada é por acaso e que tudo isso que nós estamos passando é porque a gente realmente precisa passar. E que, por que será que a mulher está tão sobrecarregada? Será que ela não tem que dar um passo para um nível acima agora? Será que não está na hora da mulher assumir um papel diferente do que ela vem assumindo? Porque a gente sabe que muitas mulheres, como a gente falou muito no evento, lá tem potencial, tem capacidade, mas tem medo, tem travas, ela não consegue dar um passo à frente. Será que agora ela não vai se dar conta, ela não vai ser tocada internamente do poder que ela tem? Né? Se ela deu conta de passar por essa pandemia, com tudo isso, sobrecarregada, filho, marido, às vezes não tem filho e marido, mas tem pai e mãe para cuidar, às vezes tem... Enfim, ou então ela está sozinha, ela teve que passar por esse deserto sozinha. Então, será que depois que ela passou por tudo isso, ela não vai perceber o quanto ela é forte? Ela não vai se sentir mais forte? Né? Então, assim, eu penso muito, eu prefiro olhar por esse lado. Eu acho que, além das aparências, tem uma transformação muito intensa acontecendo. E, mais uma vez, a mulher vai ser o alvo, né? Porque eu acho que, como você falou, ela está sobrecarregada. Então, será que não é realmente porque a mulher precisa de uma transformação maior? Eu acho que realmente, Elaine, eu acho que vem realmente como uma oportunidade. Eu também tenho esse olhar a despeito da gente saber das dificuldades que acontecem. Por exemplo, essa coisa da violência, eu vi que só no Rio de Janeiro aumentou 50% o número de denúncias, né? De casos de agressões a mulheres depois da quarentena. Quer dizer, a coisa se avolumou. E eu também tenho essa visão de que é uma oportunidade única mesmo para a gente. Eu tenho tentado olhar para essa situação dessa forma. Uma oportunidade única de aprendizado, mas em todos os sentidos. Né? Qual é o valor da vaidade nisso tudo? Qual é o lugar que a minha família ocupa na minha vida? Qual é o espaço que o trabalho ocupa na minha vida? Qual é a necessidade que eu tenho de dedicar mais horas a B e não a C, né? Como é que eu distribuo o meu tempo, né? O que é supérfluo na minha vida, né? Quanto de supérfluo a gente tem, né? A gente carrega, porque o supérfluo acaba virando um peso, né? Que você tem que trabalhar, gastar horas para ter aquele supérfluo. Eu acho que é um momento realmente único. Eu estou realmente encantada. Eu acho que essa é a palavra.
confiante em Deus e encantada com a possibilidade da construção de uma nova pessoa e cada um se construir como uma nova pessoa e a gente construir uma nova sociedade. Eu consigo sim. E acho que a mulher, como você disse, vai sair disso fortalecidíssima. Eu acho que muitas vão ter um despertar nesse momento. Eu penso assim, que é o momento da gente parar de procrastinar, da gente fazer coisas que a gente... Eu estava fazendo uma live com a Leila outro dia, a gente estava dizendo isso. Né? Eu mesma, essa coisa desse mundo das mídias, isso é tudo muito difícil para mim, né? Eu sou muito sensorial. Então, assim, todos os meus grupos sempre são presenciais, toda a minha mentoria sempre foi presencial. Eu gosto desse olho no olho, do toque, do abraço, do estar junto, do segurar na mão, né? Eu sou muito assim. Então, para mim, fazer essa coisa virtual é muito difícil. E eu agora estou tendo que aprender na marra, querendo ou não, né? Estou aqui falando com vocês e estou já montando um grupo de mentoria online, que também vou estrear nisso, vai ser. Mas, assim, para mim poder não parar esse trabalho, continuar ajudando as mulheres, mas, assim, é uma experiência diferente. Então, assim, eu tive que sair da procrastinação em relação a isso. Eu tive que enfrentar as minhas dificuldades e estar aqui, né? Fazendo aquilo que eu estava procrastinando. E você que está ouvindo a gente aí, né? O que você estava procrastinando que você está tendo que fazer agora? Seja em atitudes, seja nos relacionamentos. Porque parece, sabe, Cris, eu também sinto a mesma coisa que você. Eu tô assim, eu tô numa paz muito grande, muito embora as contas estão chegando, eu sou autônoma, né? Então a gente tem essa preocupação, embora eu tenha muita fé em Deus, eu sei que Ele proverá, mas enfim, as contas chegam e a gente tem que ver como vai administrar isso. Também tô tendo muita dificuldade de não poder estar mais próximo das pessoas, abraçando e tudo isso, mas eu também estou encantada com o que está acontecendo dentro de mim. Eu acho que está sendo um momento maravilhoso. E dentro das pessoas próximas que eu tenho conversado também. Então eu percebo assim, aquela mãe que tinha muita dificuldade com a filha, ela está exatamente com a filha nesse confinamento. Né? Aquela mulher que estava tendo muito problema no casamento, de repente, hoje mesmo teve uma mãe falando que o filho trabalha e mora fora e não pode vir para casa, porque os pais são um grupo de risco, tem mais de 60 anos. E a filha que mora na cidade também não está podendo vir por causa de ter que trabalhar, então está tendo contato com pessoas e não quer trazer para os pais, né, a possibilidade aí do vírus. Então, ou seja, o casal precisava melhorar, está sozinho. Então vai ter que se olhar, querendo ou não querendo, vai ter que se olhar, porque pensa em ficar o dia inteiro se olhando quando tem um problema para resolver, né? Então agora é hora de sentar e conversar, é hora de sentar e perdoar, é abrir o coração, né? Abrir o coração para perdoar, para compreender o outro, compreender que as pessoas não fazem as coisas contra você. Elas também têm a dificuldade dela, né? Então quantas vezes você pode conversar com seu parceiro, com a sua parceira sobre as dificuldades que a outra pessoa traz, né? O comportamento do outro. Sempre que eu falo que relacionamento é 50%, surta, né? Mas é 50% cada um. Então, se você está sendo muito agressiva comigo, o que eu estou fazendo para provocar isso? Que tal rever um pouquinho o seu comportamento? Né? Hoje uma pessoa falou para mim, eu estava atendendo uma pessoa, né, online, e uma cliente, e ela disse assim para mim: meu marido é muito chato, eu não estou aguentando, é muita chatice. Ele me irrita com isso, com isso, com isso. Porque tem aquela questão do perfil, né? Que eu até fiz um filme sobre isso, para as pessoas aproveitarem esse momento para entender o perfil de cada um. Então, ela é analítica. Ela gosta de tudo muito organizado, muito limpinho, muito arrumadinho. E ele é bagunceiro, não tá nem aí, ele quer ficar à vontade, então ele larga tudo fora. E ela dizendo assim: meu Deus, mas ele tá me irritando demais, eu não tô conseguindo ficar com ele esse tempo todo assim, desse jeito, nessa bagunça. E aí eu perguntei para ela: e você? Você já parou para pensar que você também tá irritando muito ele? Ela levou meio que um susto. Ela falou: como assim? Eu falei: como assim? Não, sai um pouquinho de você. Olha um pouquinho o outro. Pense que como deve ser horrível você querer ficar à vontade na sua casa e ter uma geral o tempo inteiro ali falando que você tem que arrumar, que você tem que fazer, que você tem que fazer, que você tem que fazer. Então, assim,
A gente muitas vezes comete esse erro de sentir só, olhar só para os nossos sentimentos, né? Então, eu estou muito irritada com isso, mas será que o outro também não está? Né? Será que eu também não tenho que respeitar um pouquinho o outro, respeitar também o espaço do outro? É o Tem coisa, exercício da empatia, não é, Elaine? Não é a tal da empatia? Você se colocar no lugar do outro, porque não é? Acho que falta mesmo, né? e acho que a empatia é um treino, né, Cris? Porque não é fácil. Acho que empatia é treino. É você, todas as vezes que você se irrita, né? Se eu me irrito com a pessoa, eu tenho que respirar e pensar, por que eu estou me irritando? O que tem nela que incomoda em mim? Porque eu não me irritaria com a pessoa se eu não tivesse dentro de mim isso daí. Né? Eu vou dar um exemplo para quem está me ouvindo. Às vezes a pessoa é muito autoritária e eu falo, nossa, ela é muito mandona, ela é muito autoritária, isso me irrita. Por que irrita? Será que você também não é? Será que você também não está querendo olhar para isso e aí você projeta no outro isso? Então, o relacionamento é complicado por isso, porque quando eu consigo, né, olhar para o outro, sair do meu próprio umbigo, quando eu consigo perceber que o outro também tem problema, que o outro também tem dificuldades, que o outro também se irrita, que o outro também passou por uma história de vida difícil, como eu passei, aí eu posso treinar essa empatia e me relacionar melhor. É um treino diário, não é fácil para mim, nem para você, nem para ninguém. A gente tem que treinar, né? Eu acho que treinar e eu acho que o momento está bem propício para treinar. De tempo, né? Falar, eu preciso estar pelo menos mais tempo com meu marido para treinar empatia, para eu entender por que ele é chato, por que ele exige, né? Que eu acho que agora chegou o momento mesmo, né? Agora não tem muito como fugir. E eu queria que você abordasse um pouco mais essa questão da relação mesmo afetiva, né? Esse momento para quem vive uma relação afetiva, seja homoafetiva ou qualquer tipo de relação afetiva em que você está com a pessoa dividindo um espaço e o tempo todo, né? No mesmo espaço. Que oportunidades mais que você falou, né? Do diálogo, do perdão, né? E se você tem mais alguma dica para dar para as pessoas conseguirem atravessar esse deserto aí, que não é fácil, né? Na verdade, assim, tem várias situações. Tem aquele casal que está sozinho em casa, tem aquele casal que está com os filhos pequenos, onde um colabora, o outro não. Tem aquele que tudo isso vai gerando raiva, né? Vai gerando mágoa. Então, assim, tem aquele casal que está mais harmonizado, mas também está frio, está indiferente, está afastado. Tem aquele casal que está aproveitando a desculpa da pandemia para não namorar, né? Tá deixando de namorar no momento que podia ajustar isso também, porque a sexualidade é muito importante e às vezes está havendo um desajuste aí também. Tem casais, como aqui no meu caso, que não mudou tanto porque o marido está tendo que trabalhar. Como ele fornece para hospitais e farmácia, a rotina dele não mudou. Então, assim, nosso maior impasse aqui é a questão da higienização, né? Porque a gente fica em casa, vai ficando meio neurótica também, tem que ter cuidado. Então, ele vem da rua, ele já vem com outra cabeça, porque ele está lá com a vida normal. Então, ele já vem e aí esbarra, tem um choque um pouquinho de quem está na rua e de quem está em casa. Então, também tem casais que estão vivendo isso, porque não é só aqui em casa. Eu tenho muita gente que trabalha, médicos, enfermeiros, né, farmacêuticos, supermercado. Então, essas pessoas não puderam parar de trabalhar, estão trabalhando normalmente. E até mais, às vezes, né? Porque a demanda está sendo até maior. Então, aí a gente também tem que entrar nessa harmonização de não exigir demais do outro, também nem 8 nem 80, né? E tá dando aquela mesclada. Agora, eu acho que no relacionamento a dois, caso, né? Você que está aí me ouvindo, esteja no momento onde você percebeu que existe um distanciamento. É porque às vezes os filhos saíram, ou às vezes os filhos mudaram, casaram, estão estudando fora, ou nessa pandemia não estão juntos e vocês estão sozinhos em casa. Que tal conversar um pouquinho mais? Que tal se olhar um pouco mais e perceber o que realmente está precisando melhorar em vocês, né? Às vezes tem um do casal que é muito quieto e tem outro que é mais falante. Então, assim, que tal o que fala bastante falar um pouco menos? Que tal aquele que não fala começar a falar? E aí perceber por que ele não fala, por que ela não fala? Será que eu dou esse espaço? Será que a maneira como eu me coloco às vezes é agressivo demais? Né? Porque às vezes assim, a pessoa vai tentar falar alguma coisa já vem bordoada. O que acontece? Ela acaba se calando.
ou alguma coisa que aconteceu no passado, né? Às vezes acontece lá um deslize no passado e que a pessoa não perdoa de jeito nenhum, vai guardando aquela mágoa, aquilo distancia. Então, continua vivendo junto, mas não perdoa o passado de jeito nenhum. Então, a pessoa fala que perdoa, mas não perdoa. Perdoar é no coração. Perdoar é deixar ir, passar. Né? Então, se você está vivendo no passado, cuidado, porque a depressão é exatamente isso. É você viver no passado. Às vezes as pessoas dizem assim, nossa, eu não consigo me libertar daquilo, não consigo. Por que você não consegue? Né? Qual é a grande dificuldade? É olhar para isso, do porquê que você não consegue se libertar. Será que você não está vivendo muito no passado, tem dificuldade de estar no aqui e agora, no presente? O que está acontecendo com você que está impedindo você de ir para frente, ir adiante? Né? Então, assim, a gente vive muito no passado, às vezes, e não se dá conta. Essa conscientização é muito importante. Então, quando eu percebo que eu estou muito presa em situações que eu vivi lá atrás e não consigo sair de lá, eu começo a tomar atitude para ir para frente. Então, na mentoria que a gente faz é muito isso, é o autoconhecimento, conhecer. Porque a gente só vai indo, né, Cris, pela vida. Você vai indo, você vai indo. E o relacionamento também vai indo. Então, quando a gente para, como agora, desacelera e se olha, a gente percebe, na verdade, que muita coisa ficou para trás, muitas partes de mim ficaram para trás, muitas partes do outro ficaram para trás. Então, eu sugiro que seja o momento de recordar. Recorda quando vocês se conheceram, olha nos olhos, põe uma música gostosa, aquela música. A gente sempre tem uma música quando a gente namorava, tem uma música que é só a nossa. Então, coloca aquela música. A nossa música aqui em casa é aquela música que fala somos tão jovens. E aí, não somos tão jovens. Mas, enfim, sempre tem uma música. Então, coloca aquela música, né? Olha nos olhos. Se vocês não quiserem falar, às vezes não quer falar, mas não precisa falar. Olha nos olhos. O cigano, quando ele vai começar a namorar uma pessoa, eles têm um ritual. Não sei se você sabe, Cris. Não. O cigano tem um ritual interessante. Então, assim, ele está interessado numa moça. Então, ele chega lá na casa da moça e ele entrega uma rosa para todas as mulheres da casa. Aquela que ele não entregou a rosa é aquela que ele está querendo namorar. Então, aí eles passam por um ritual, se eu não me engano, de 5 a 7 dias em frente a uma fogueira. Então, todo dia, determinada hora, determinado tempo, eles sentam cada um de um lado da fogueira e ficam o tempo todo só se olhando. Eles não falam uma palavra. Então, pense horas só se olhando, com aquela fogueira no meio. E aí, ao final, e aí se eles sentir, né, nessa caminhada, eles vão sentindo um ao outro. E se ele sentir que ela é muito apagadinha, assim, ele dá uma lingerie vermelha para ela. Se ele achar que ela já é bem fogueteira, então ele dá uma cor mais clara, rosinha. E aí vai. Parece que tem cada dia tem um ritual. Não sei, Que barato! E aí, no final de tudo isso, ele então... ele tem um anel que ele dá para ela, se eu não me engano, é mais ou menos assim. Tem um anel que ele dá para ela. Se ele realmente gostou dela nesse período, se ele quer realmente namorar com ela, ele dá esse anel. E aí, se ela quiser ficar com ele, dança para ele. Tem uma dança, tem um ritual lá. E aí eles ficam juntos. Se ela não dançar é porque ela não quer, e se ele não der o anel é porque acabou ali. Então, enfim, eles se conhecem, se sentem. Se a gente observar bem, não tem muito cigano separado, né? Parece que o casamento deles dura por muito tempo. Então, essa profundidade vem do olhar, né? Vem da verdade, da sinceridade. Eu lembro que um dia desses eu perguntei para uma amiga quais são as 3 qualidades do seu marido. Ela, ai, não sei, demorou, eu não conseguia. Esqueci! Esqueci! Casou por quê, criatura? Pensa, tem o hábito de criticar. Então, você falar assim, 3 críticas bem rapidinho. Meu Deus! Então, assim, e assim, o que é interessante, que eu acho muito bacana desse momento, é a gente perceber isso. Que a gente faz as coisas de uma maneira muito automática, muito. A gente liga o piloto automático. Então, assim,
Eu critico, eu julgo, eu reclamo, eu nem percebo que eu estou fazendo isso. Eu vou indo, eu vou indo. E agora, de repente, brecou. Né? A Ferrari estava a 200 quilômetros por hora, de repente brecou. Sabe? Opa! Né? Agora eu tenho que prestar atenção, porque eu estou falando assim. E a gente parece que vai ficando mais assim, uma rotação mais devagar. Né? Você vai olhando as coisas de um outro jeito, você vai fazendo uma viagem interna mesmo, diferente. E vai olhando as situações e pessoas de uma outra forma. Então, eu acho assim que é bem bacana aproveitar esse momento. Por mais difícil que esteja, por mais medo, eu acho que a gente não pode ter medo de morrer. A gente precisa recalcular a rota da vida. Né? É o momento de recalcular a rota da vida, dos relacionamentos. Às vezes tem aquele filho que você nunca conversa. Quantas e quantas vezes aqui no consultório eu pergunto para um pai, por exemplo, o que seu filho gosta de comer? Sei lá. Às vezes o filho tem 18, 19 anos, o pai até hoje não sabe o que ele gosta de comer. Né? Então, não está na hora de aproveitar esse momento para conhecer melhor essa pessoa que você convive, essa pessoa que você trouxe ao mundo, ou essa mulher que você escolheu para ser sua companheira de viagem, esse marido. Né? A gente escolheu aquela pessoa para ser companheira de viagem com a gente. Né? Então a gente falou, vem cá, vamos dar a mão e seguir, que nós temos aí uma estrada. E essa estrada é sempre uma incógnita. Você não sabe se vai ter temporal, sol, chuva, calor, pedra, montanha. A gente simplesmente tem uma estrada e tem que seguir. A gente pensa que tem o controle, mas não tem. É só uma ilusão. E a gente começa a caminhar na estrada e tem desafios, né? Ontem eu recebi uma mensagem, a gente recebe agora muita coisa, né? O WhatsApp fica pulando, né? Ele fica o tempo todo. A gente tem muitos contatos, então eu tenho que lidar com muita informação. E ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa que é espírita, e os espíritas têm se manifestado muito em relação a esse momento, existe uma explicação. Mas, de qualquer forma, acreditando ou não, eu achei muito interessante que essa mensagem falava de como a humanidade, nesse momento, estava vivendo para o futuro. Sempre esperando a próxima festa, as próximas férias, o próximo fim de semana, né, o próximo Natal, para tomar decisões, para viver, né? Sempre trabalhando para o futuro e não vivendo o presente. E que essa pandemia, essa situação vem no momento em que você tem que pensar no presente agora e ter um pensamento só: sobreviver, né? Vamos sobreviver. O momento, se eu for pagar minha conta do condomínio, eu estou com meu boleto do condomínio atrasado, né? Vou ter que trabalhar para pagar o condomínio. Como é que vai ser isso lá na frente? Eu não sei. No momento eu preciso desinfetar minha casa e garantir que a minha família vai passar por isso, né? Então, é o viver o hoje, é viver o agora, é comer aquela refeição que eu fiz que está bacana, é sentar com meu marido e bater um papo e viver o hoje. Isso eu acho muito interessante, o viver o hoje. É muito importante viver o hoje, não é? Não, na verdade, eu acho que a vida só está no hoje. A única coisa de real que nós temos é o aqui e agora. E assim, a gente não tem ideia do que acontece com a gente quando a gente está realmente no aqui e agora. Quem está no aqui e agora não tem depressão, não tem ansiedade. Tem equilíbrio, tem paz, tem tranquilidade. E você só consegue estar no aqui e agora quando você esvazia a sua mente. Quando você consegue parar os seus pensamentos e simplesmente dominar o que você quer pensar. Então, aquilo que você não quer pensar, sai daí, deixa passar. Né? Então, estar aqui agora é prestar atenção no que fala, é prestar atenção no que faz, é prestar atenção onde está, onde quer chegar e como tem que fazer para chegar. Então, é ter um norte, mas não estar na ansiedade de chegar. É passo a passo. É saber para onde quer ir, porém, um dia de cada vez. É saber de onde veio, mas sem ficar preso lá. É aqui e agora. Então, tem um filme que eu amo de paixão, uso muito nas minhas palestras, que chama O Poder Além da Vida. Esse filme é muito antigo, mas é um filme incrível. Quem está ouvindo a gente agora aí, aproveita e assiste O Poder Além da Vida.
E Tem aí no ele Netflix? e a Eu vou Netflix anotar aqui. não tem no Netflix porque ele é bem antigo. Não. Tem no Ah, YouTube. É, YouTube, legal. no YouTube tem. É muito bacana. Eu acho que vale a pena porque é a história de um atleta e aí aparece um anjo para ele, né? E esse anjo vai dizendo coisas importantíssimas que se você assistir o filme, assista ouvindo bem as coisas que ele fala, porque é exatamente isso, a importância de estar no aqui e agora. Eu estou vendo que a Renata, minha amiga, está aqui com a gente. Que legal, Renata. Sim, sim. A Renata estava de manhã comigo, está aqui agora também. A gente podia fazer uma pergunta para elas, né? Pelo jeito, parece que tem mais mulher aqui, né, Cris? Tem bastante mulher. A minha amiga Eliana, lá da Itália, está aqui também. Ó. Esse momento em que a humanidade está passando será de renovação total. Hoje tivemos 766 mortes na Itália. Essa minha amiga mora lá em Mantova. Foi a primeira live que eu fiz dessa série que eu estou fazendo agora durante a quarentena. E tem bastante gente mesmo. Olha lá, Elaine, quanta gente querida. É, Muita gente, pacientes seus, clientes, olha só. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode mandar uma observação. de tudo isso que nós estamos falando, vocês podem concordar, podem discordar, a gente está aqui aberta. É, A gente não é dona da verdade, a gente estuda, é. tem a experiência de vida, que não é pouca, né? Mas a gente não é dona da verdade, a gente também está aqui totalmente aberta a aprender sempre. Então, faz uma pergunta, uma colocação. O que você acha desse momento que nós estamos vivendo em relação ao relacionamento? Você acha mesmo que essa pandemia está ajudando a aproximar mais as pessoas? Ou ela está afastando, está difícil conviver? O que você acha? Você que está ouvindo a gente aí. Fala aí pra gente o que você Muito bom. Podem participar. Enquanto eles vão formando a pergunta, Elaine, eu até queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa sua ideia da mentoria online. Que bacana. Eu queria que você falasse do seu trabalho, né? As pessoas conhecerem a quem não conhece, saber, né, no que você pode ajudar nesse meio tempo aqui. Na verdade, eu faço a mentoria online, a mentoria presencial eu já faço, né? Então é um grupo reduzido de pessoas, não é um grupo grande, porque a gente vai trabalhar muito assim com dinâmicas, né? Com muitas ferramentas do coach, do Master Coach, para a gente poder se conhecer, se conectar. Então, são ferramentas que a gente usa para a pessoa, primeiro, olhar para dentro dela. Primeiro, ela vai se conhecer, ela vai tomar contato com quem ela é de verdade, ela vai tomar contato com a sua verdade. E aí ela vai começar a entender melhor o seu papel na vida, sua missão, seus valores, o que ela está fazendo aqui, afinal. Entender se tudo que ela fez até hoje é o caminho que ela quer seguir ou não. Ela vai trilhar metas, objetivos, ela vai se fortalecer, né? E aí a gente vai estar orientando nessa caminhada. Como que ela pode caminhar? Como que ela pode dar passos mais largos para chegar onde ela quer? Como ela pode mudar de nível, né? Nível emocional e chegar a atingir aquilo que ela deseja. Então, essa mentoria a gente faz semanal, encontros semanais de 6 a 8 encontros. Eles duram mais ou menos umas 2 horas. Isso eu estou falando presencial, né? O online eu estou ainda estruturando. Mas ele dura umas 2 horas, onde a gente vai fazendo exercícios, dinâmicas, que com certeza dá para fazer online. Tudo dá para fazer online, né? A gente só não tem esse cara que nem nós estamos aqui agora, é legal, gostando, mas era tão bom estar perto, né? Ter esse abraço, esse calor, essa troca. Então aqui a gente não está trocando essa energia, a gente está se vendo, mas não está trocando. E aí a diferença é só essa. Então, no online a gente vai fazer esse trabalho. Você aí na sua casa, eu aqui, a gente vai reunir um grupo de pessoas e vai estar fazendo esse grupo aí para aproveitar esse momento que é um momento tão rico, né? De poder se olhar, se fortalecer, se conhecer melhor. Porque sabe, Cris, a gente passa uma vida inteira, às vezes, sem se conhecer. Né? Hoje mesmo uma cliente dizia assim para mim, a minha mãe sempre fala para mim que vai ser difícil um homem conviver comigo. Sempre fala para mim que vai ser difícil eu conviver uma vida de casada, porque eu sou muito exigente, eu sou muito chata. Então, assim, por outro lado, a mãe vive dizendo para ela, filha, você não vai casar, não vai namorar? Você tá tão exigente que você não vai arrumar namorado desse jeito. Então, veja a contradição. Uma hora a mãe
fala que ninguém convive com ela. Por quê? Porque a mãe pensa no que está falando. A mãe fala isso numa raiva. A mãe está lá numa situação ali que elas são diferentes, elas se chocam. E aí, no momento de raiva, a mãe pega e fala isso. Vai ser difícil um homem conviver com você. Porque ela não está conseguindo conviver com a filha. Então, ela joga isso. Em outro momento, ela não lembra que ela falou isso, porque ela falou da boca para fora. E aí ela se preocupa. Por que a filha está sozinha? Tem 30 anos já, não arrumou namorado, não casou. Então, assim, veja as inverdades, né? Vamos chamar assim, que a gente vai tentando entrar. E aí essa moça acreditou de verdade que ela não tem condição de ter um parceiro. Que ela é tão chata que ninguém vai conviver com ela. Então, o que ela faz? Ela afasta todos os homens que chegam perto dela. E ela deixa chegar só aqueles homens que ela já sabe que não vai dar certo. Então, ela fala, olha, só parece tranqueira, não dá certo, só parece... Autossabotagem, né? Exatamente, só parece gente que não me leva a sério, né? Então, a gente fez uma mentoria com ela muito bacana, onde ela entendeu que tudo isso não era verdade, né? Ela olhou para as qualidades que ela tem, ela olhou para tudo de bom que ela se descobriu, né? Então, pela primeira vez, ela olhou para ela de um jeito diferente. Ela olhou com carinho, com amor, com afeto, porque ela descobriu quem ela é, de verdade. E aí é incrível como, assim, rapidamente começam a aparecer pessoas melhores perto dela. Por quê? Porque ela mudou a vibração, né? É isso mesmo. Quando eu estou aqui dizendo para mim mesma, né, que eu não sou capaz disso ou daquilo, que isso não é bom para mim, fazendo uma autoimagem ruim, eu me torno invisível, eu me torno, né, uma pessoa que não deixa atrair nada de bom. Quando eu mudo isso, eu mudo toda a vibração. É como mudar a estação do rádio, né? Você muda e aí você vai atrair pessoas melhores para perto de você. E aí você faz dar certo, porque você acredita que você é capaz. Então, todo o meu trabalho é para fortalecer a pessoa. E ela vai se fortalecer para aquilo que ela deseja. Cada um tem uma meta, né? Cada um tem um objetivo. Às vezes ela quer melhorar o relacionamento, às vezes ela quer melhorar o trabalho, às vezes ela quer mudar de trabalho, às vezes ela quer se sentir mais segura para um cargo que ela quer assumir, às vezes ela quer ser uma melhor mãe, às vezes ela quer ser uma mulher melhor, às vezes ela quer melhorar sexualmente, que também eu trabalho muito, eu sou educadora sexual, trabalho muito com essa área. Então, às vezes ela quer melhorar sexualmente, ela tem muitas inibições, muitas travas, isso atrapalha muito o casamento, né? A relação a dois. Então, muitas vezes ela está querendo olhar para isso. Por que será que eu não consigo me soltar? Por que será que eu não tenho intimidade com aquele que eu já estou há tanto tempo? Por que será que eu não me sinto mulher suficiente? Ou por que será que eu não gosto de mim como mulher? Ou não consigo me soltar como mulher? Então, cada um tem a sua individualidade, mas isso, eu acho que o objetivo maior é fortalecer a pessoa para aquilo que ela deseja mudar na vida dela. A mentoria Você fortalecer é o ponto de partida para qualquer objetivo, né? Você olhar para si, gostar de si mesmo, é o suficiente para você atingir o que você quiser na sua vida. Olha, tem deve ser Kátia, ela escreveu: eu nunca ouvi tanto eu te amo dos amigos e das pessoas próximas como nessa quarentena. Estou amando as manifestações de amor ao próximo. Que bom, né? Eu também acho que as pessoas estão se sentindo mais solidárias, se mostrando mais atentas à dor do outro, né? Eu acho que tem, tem tudo para vir né, à tona esse amor pela humanidade que a gente tem dentro da gente, precisa manifestar, não é? Eu acho que, na verdade, não vamos sair dessa do mesmo jeito que entramos. Eu acho que isso, a maior mudança que eu acho vai ser essa, né? Essa questão assim, do ganha-ganha, um podendo ajudar o outro. Eu acho que muita gente está tendo que aprender com isso. E nós estamos percebendo também que tem muita gente oportunista, né, nisso tudo. E essas pessoas oportunistas não estão percebendo que nós estamos percebendo que são oportunistas, né? Então, assim, o que está acontecendo? A humanidade vai ficar tão verdadeira com ela mesma, tão próxima dela mesma, que ela vai conseguir dar um chega para lá nesse tipo de pessoa. Então, as pessoas individualistas e as pessoas oportunistas não vão sobreviver. Eu acho que é aquelas que vão pular do barco, porque não vai dar para seguir em frente assim. Porque nós vamos estar aí numa nova economia, numa nova postura de vida, num novo relacionamento.
onde o amor ao próximo é fundamental, né? E a gente está percebendo isso, né, Cris? Porque essa pandemia, ela está dando sinais, né? Ela está dando um sinal importante. Você pode ser uma pessoa muito rica. Se você tiver a doença e chegar no Einstein e não tiver aparelho para você, porque está tudo ocupado, não vai adiantar. Né? Você pode ser Não milionário. vão tirar do que está lá para pôr em você, por mais rico que você seja. Pode ser o dono da Havan, mas não vai. Né? Não vai. É isso mesmo. Se tiver todo mundo, todos os aparelhos ocupados, não vai adiantar. Então, é a primeira vez, acho que no mundo, que todos são ameaçados, inclusive as pessoas financeiramente que estão bem, né? Nivelou, né? Pela... Estamos na plenitude da nossa fragilidade enquanto humanos, né? Somos todos muito parecidos nisso, né? Iguais, né? Eu estava falando com uma amiga até sobre isso, né? As pessoas, por exemplo, que têm um salário fixo hoje, que podem ficar em casa sem deixar de receber seu salário. Por que você não está pagando a sua faxineira? Né? Se você tem um salário, seu salário não mudou nada, tá tudo igual. Por que você não está pagando a faxineira? Ah, ela não está indo. Não, ela não está indo não porque ela não quer. E ela precisa comer, ela precisa de dinheiro. Então, você está recebendo sem ir e você não quer pagar a faxineira porque ela não está indo. Espera um pouquinho. Muita gente que está pensando assim, então eu acho um absurdo a pessoa pensar desse jeito, que ela está recebendo ficando em casa e ela não pode pagar a outra para ficar em casa. Essas pessoas não vão mais ter lugar no mundo que está vindo, Elaine. Elas não vão mais ter lugar, elas não vão se encaixar. Elas não vão se encaixar. Na verdade, não vai existir espaço para esse tipo de pessoa, né? Temos que ter compaixão por eles, porque eles vão estar desajustados. Ou eles vão entrar na nova ordem, ou não vão se ajustar e não vão se sentir parte disso tudo, né? Que eu acredito de verdade, né? Numa melhora sensível mesmo. Eu tenho acreditado muito nisso. E estou tentando contribuir com isso também. Né? O que eu tenho de pior em mim? O que tem de ruim em mim que eu preciso abafar, que eu preciso aniquilar, né? Eu julgo muito, eu sinto muita raiva, né? Eu falo mal dos governantes. Às vezes eu sinto uma raiva horrível que faz mal para mim. Estou tentando converter em compaixão, falar, puxa, coitado, mas deve ser tão triste ser como ele é, né? Ou como ela é. Então, eu tentando fazer esse exercício, porque não vai ter espaço para quem não souber lidar com esses sentimentos na próxima, né? No mundo novo. Eu acho que você tocou num assunto importante, que é assim, é tão fácil criticar, julgar, né? Eu acho assim que uma das coisas mais difíceis, até eu fico me policiando sempre, é um treino, né? É muito difícil não julgar. Mas assim, quando você analisa a atitude do outro, é tão fácil. É tão fácil você olha como o outro se comporta, olha como o outro faz, olha como. Mas e se você tivesse lá no lugar? Será que se você naquele momento você não faria do mesmo jeito, né? Eu me lembro uma vez que eu enfrentei minha mãe, foram raras vezes que a gente bate de frente com a mãe, assim, a gente sempre procura, principalmente a minha geração, a gente sempre respeitou muitos pais, né? Mas eu me lembro que uma vez eu pedi demissão de um trabalho onde eu ganhava muito bem, onde eu tinha um cargo de status, digamos assim, né? E minha mãe tinha muito orgulho, porque assim, ela gostava de falar para as pessoas que eu trabalhava, né? Que eu tinha aquele cargo, que eu ganhava um salário muito bom e tal. Na verdade, ela tinha orgulho. Então, aquilo para ela alimentava aquele lado mãe dela. E eu me lembro que eu pedi demissão, porque aquilo não estava bom para mim. E eu tenho uma filosofia na minha vida. Se eu não estou feliz, eu saio. Não importa se eu estou ganhando bem, se eu vou ganhar menos ou mais. Aquilo tirou o brilho dos meus olhos. Né? Se eu estou me sentindo infeliz, e eu estava me sentindo infeliz, eu não estava dando conta da situação. Eu cheguei a ficar doente, fazer uma cirurgia, e aí falei, chega, não dá, né? Eu estou estragando a minha saúde. Então, e eu me lembro que minha mãe disse para mim assim, filha, se eu fosse você, eu jamais ia jogar esse emprego para cima. Se eu fosse você, então ela repetia muito isso. Quando você fala se eu fosse você, é uma forma de você induzir a outra pessoa. Você fala, nossa, se ela não faria, melhor não fazer também. Principalmente quando essa pessoa é a sua mãe, que é uma influência de 90% só, né? Uma mãe influencia um filho só 90%. E aí
Eu me lembro que eu disse para ela assim, mãe, se fosse, mas não é. Então, vou fazer o seguinte, você vai, estuda, presta concurso, como eu prestei, entra. A hora que você estiver sentadinha lá na mesa, você vê se você quer ficar ou não, porque eu não quero ficar. Né? Então, assim, ela olhou tão assustada assim para mim, falei, então, vamos fazer o seguinte, se fosse, não é. Eu tô decidindo assim. E ela falou para mim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Então, às vezes, quando a gente devolve para o outro alguma coisa, a gente põe o outro para pensar também. Porque o outro, às vezes, está invadindo a nossa vida, está querendo dominar a nossa vida por amor. Né? Não é que quer castigar a gente. Ele está querendo por amor. E aí, mesmo sendo por amor, às vezes influencia de forma negativa. Né? A gente acaba tomando decisões. Acontece. É muito importante que a gente possa sempre estar olhando para a nossa verdade, sempre estar olhando para aquilo que faz sentido para a gente, né? Não o que faz sentido para o outro, mas para a gente. Porque julgar e criticar é muito fácil. Você não sabe a história do outro como é, tudo que o outro deu para chegar aqui. Né? É verdade. Elaine, não é que o Instagram deixou a gente conversar hoje? Passou da hora, né? Conseguimos conversar numa boa. Deixa eu aproveitar aqui para avisar que segunda-feira eu ia fazer lives de segunda a sábado. Mas vou precisar dar um tempo. Eu acho que segunda a sexta está de bom tamanho. Eu vou deixar o sábado e domingo para ficar mais com a minha família. Por incrível que pareça, eu estou ocupada aqui dentro, tá, né? Então, eu estou sentindo essa necessidade até de poder fazer mais pela minha casa, pelos meus projetos, enfim. Então, na segunda-feira, eu quero avisar aqui que na segunda-feira nós vamos ter uma live, eu te convido a assistir, Elaine, com a Priscila Orsi. A Priscila Orsi é daqui de Piracicaba, mas mora em São Paulo, mas ela está aqui. A Priscila vai falar, ela tem um trabalho, ela tem uma atividade de intercâmbio entre Brasil e Alemanha, ela trabalha especificamente com gestão de crises, de catástrofes. Então, ela é uma especialista em montar gabinetes de crise, né? Em situações de catástrofe, ou de catástrofes naturais, de superlotação de hospitais em casos de acidentes ou de pandemias. Então, ela vai falar com a gente e ela sabe os canais, ela tem esse intercâmbio com a Alemanha. A Alemanha, por exemplo, está tratando a questão da epidemia de uma forma muito, não vou dizer tranquila, mas com muita positividade. Eles têm lá know-how e ela pode trazer esse know-how para a gente aqui. Ela tem na cabeça dela o que precisa ser feito em termos de comunicação, de abastecimento, se faltar energia, se faltar internet, enfim, ela tem tudo isso, né? Junto com essa equipe alemã, e ela vai contar para a gente a visão dela de como nós deveríamos nos mobilizar nesse momento, antevendo um possível agravamento do quadro da epidemia, né? Então, ela vai estar aqui na segunda-feira, eu convido o pessoal a assistir, você está convidada, ela vai estar aqui às 5 da tarde, vai ser bem legal, acho que vai ser um assunto muito... Ela falou, nunca imaginei que eu fosse aplicar isso aqui no Brasil. Ela falou, porque... E ela está na iminência de aplicar isso até com outros governos. Então, é isso. Eu queria deixar para você concluir e já de antemão agradecer você voltar aqui e começar. Eu adoro você, né, Elaine? Você é uma criatura maravilhosa. E agradecer por você aceitar o convite novamente. Fique à vontade para fazer sua conclusão. Obrigada, Cris. Eu também adoro você. A gente se conhece há tão pouco tempo, parece que a gente se conhece uma vida inteira, né? Muito bacana. Foi um prazer estar aqui. Ninguém fez pergunta, acho que as pessoas aí não estão querendo fazer pergunta, ou porque não entenderam nada, porque entenderam bastante. Né? Mas assim, para vocês que estão nos ouvindo aí, foi um grande prazer. Obrigada, Cris, pela oportunidade, né? Pelo convite. Foi um grande prazer estar contribuindo de alguma forma, e se eu contribuir, eu agradeço, né? Gratidão por vocês estarem aí. Porque a nossa intenção, eu acho que é isso, é contribuir nesse momento com aquilo que a gente tem, né? É o que eu tenho para dar para vocês, é o meu conhecimento. Então, eu estou aqui à disposição. A Cris não vai trabalhar sábado e domingo, mas eu vou. Então, amanhã, às 10 horas da manhã, eu estou numa live como equilibrar mente e energia. Nós fizemos a primeira hoje. Perguntas, Elaine. Hã? Tá acabando.